Aê, oi Joyce. Ei, Rogério, tudo bom? Boa tarde. Como você tá? Tudo bem, Boa e você? tarde. A pessoa que tem Fico super dificuldade em feliz de fazer você estar aí com a lives, tá vendo? gente. Eu também, a gente faz essa. E é ótimo estar aqui com você hoje, para a gente poder conversar um pouquinho. E acho que vai ser super legal. Ai, que legal. Ô Joyce, acho legal você se apresentar, contar um pouquinho sobre você, sobre o funcional pro pessoal. Eu tô ouvindo bem, só tá dando uma cortadinha. Não sei se o pessoal tá tranquilo de ouvir. Às vezes se abaixar um pouquinho o som, acho que daí melhora um pouquinho. Não sei se às vezes é o sinal também, às vezes pode ser que tá dando travando aqui. Falar aí. Isso. Eu acho, Joyce, que tá travando. Eu não sei se você tá no 4G ou no Wi-Fi. Quando eu tento fazer pelo 4G, às vezes dá uma travadinha. Não sei se tiver como trocar, ou às vezes no lugar que pega um pouquinho melhor o sinal. Será que não é isso? Problemas técnicos, gente, acontece. Vou tentar mudar aqui. Deixa eu ver. Tenta qualquer coisa, Joyce. Eu não sei se às vezes tem algum ponto que pega melhor torre, às vezes é isso, não sei, qualquer coisa se quiser dar uma mexidinha, porque eu aqui em casa uma vez eu tentei fazer uma live ali no estúdio, ali é péssimo de sinal, então eu tenho que sempre fazer mais aqui na sala, será que não é isso? Vamos ver aqui. Então Só tá um bom, minuto. só para quem está entrando agora, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como evoluir a nossa terapia, como progredir os exercícios dos pacientes neurológicos, né? Então é legal se você já tem alguma dúvida, já vai comentando aqui pra gente, tá? Agora eu acho que melhorou, Joyce. Tenta Tá falar bom, aqui um pouquinho. vou tentar ver se tá melhor. Eu vou falar sem o Pra mim fone. agora melhorou. Tá bom, tá ótimo. Bom, falar um pouquinho de Legal. mim. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005. Eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte e Legal. gosto dessa área da físio desde que eu estava na faculdade. E aí, logo que eu me formei, fui Massa. fazer uma especialização em neurologia mesmo. Me mudei aqui para São Paulo em 2012 e no ano seguinte eu comecei a fazer meu mestrado lá na USP. Eu acabei fazendo um mestrado em neurociências e comportamento, foi bem legal. Fiz como paciente com AVC, usei realidade virtual. Ah, Que legal. muito legal. Sou acupunturista também, então eu faço de tudo um pouco nessa área da físio, mas a acupuntura também voltada para os pacientes neurológicos, tá? Meu foco é bem isso. Sou fisioterapeuta Legal. de CD, estou na CD há 5 anos, e em 2018, eu e as meninas, a Sá e a Má, nós resolvemos iniciar esse projeto do funcional, tá? Para poder mesmo levar um pouco mais de conhecimento na área de neurologia para os estudantes de fisioterapia, para os profissionais. E eu acho que conhecimento sempre é bom a gente tá dividindo, né? Então, nosso objetivo foi esse. Aí nós te encontramos aí no meio do caminho e foi ótimo. Estamos Que aqui hoje. legal. Gente, para quem não conhece, as meninas assim, elas têm uma página aqui no Instagram que tem bastante coisa legal, então vale a pena seguir lá e também tem um canal no YouTube, né, Joyce? Sim, temos o canal no YouTube. Lá na nossa página tem o link que dá o acesso ao canal. E depois da nossa live aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só ir lá, tá bom? Legal. Só para vocês saberem, gente, assim, o meu canal ele acaba sendo mais focado em teoria, né, neuroanatomia e tudo mais, e o canal das meninas é bem focado em exercício, tá? Então, ideias de exercício. Então, eu acho que depois que sair dessa live vale a pena conferir porque tem muito vídeo legal lá. Eu também. Beleza? Vai todo mundo lá depois da live. Isso aí. Ô, Joyce, então vamos lá? Vamos, Eu tava fala. falando pro pessoal que a gente montou mais ou menos um roteirinho assim pra gente falar. Eu pensei de deixar os comentários ligados. O que você acha pra gente Ótimo. depois Eu acho facilitar? ótimo. Então a gente vai seguindo, depois a gente abre para pergunta. Pode ser? Pode. Então beleza. Então, gente,
Fala sobre falar de exercício em paciente neurológico. Quer começar, ô Joyce? Pode ser. Sabe o que quando você deu essa sugestão de tema, a coisa que eu pensei, você colocou hoje uma coisa na sua página, que é não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, realmente. Isso é uma coisa que a gente fala desde a faculdade. Qual é a receita de bolo? Como que atende paciente? Não existe. Mas se eu tivesse que dar uma receita, só um pedacinho da receita, início da receita, eu acho que é conheça bem o seu paciente. Eu acho que não existe uma coisa mais fundamental, né, na físio do que você conhecer bem seu paciente. E isso começa com uma boa avaliação, né? Quando a gente faz uma boa avaliação e a gente se aprofunda mais nesse paciente, a gente consegue nortear realmente o nosso tratamento. Então, se tiver uma receita de bolo, conheça bem o seu paciente, né? Quando eu estava lá na... Vou falando, tá, Rogério? Você vai me interrompendo aí. Fica à vontade, imagina. Quando eu estava lá há uns anos na faculdade, que a gente estava lá no estágio, todo mundo se preocupava, tinha uma lista de avaliação do paciente neurológico e a gente só ficava preocupado em preencher toda aquela lista, né? E no final das contas, a gente fazia toda aquela avaliação, tudo lindo, estava tudo lá. Mas o que a gente via é que muita gente não conseguia fazer o link de uma coisa com a outra. E no final, o pessoal focava só no motor e ficava ali, no motor, no motor, no motor, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi... Ao longo dos anos não, dos meses, sei lá, a gente foi vendo que não é isso que é um tratamento do paciente neurológico, né? Que isso é muito mais amplo. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho daquela tríade que tem de indivíduo, atividade e ambiente, né? Que eu acho que todo mundo sabe muito bem isso hoje, mas é a base da gente começar a olhar de uma forma mais ampla, que a gente não só a pessoa, a gente tem que olhar todas essas coisas, né? E aí, junto com isso, acho que veio a CIF também, né? Que é uma classificação da Organização Mundial da Saúde, está aí desde 2001 e é usada por mais de 190 países já, é super utilizada, que é uma classificação que, além de nortear de todo mundo falar a mesma língua, né, de conseguir, se eu te mandar o código com o qualificador do paciente, você vai saber exatamente como que ele está, quem é aquele paciente, né, se eu conseguir classificar ali, mas a CIF, ela permitiu a gente ampliar mais esse olhar e realmente olhar o paciente, um paciente, sei lá, com AVC, não é o João que teve um AVC, tem o lado, né? Ele é o João, que sim, teve um AVC, sim, tem o lado M, sim, ele é afásico, ele fazia algumas atividades antes, ele mora em tal casa que tem uma escada e aí tem uma barreira já. Então, assim, permitiu a gente ver. Então, na avaliação, eu gosto muito além de tudo que a gente vê na avaliação, eu gosto muito de utilizar a CIF para a gente ter esse olhar mais amplo, né? E além disso, ao invés de só focar nessa lista de avaliação que eu falei, a gente focar no paciente, né? De perguntar o que o paciente quer, né? Qual que é a demanda desse paciente? Aí, muitas vezes, o paciente fala, tá, todo mundo quer andar, né? Na verdade, a gente escuta muito isso na físio. Ah, você quer andar? Aí a gente volta e começa a colocar o paciente como protagonista da nossa reabilitação. Né? Eu falo com os meus pacientes, 100% do processo de reabilitação, acho que o paciente deveria ser o 100%, mas eu falo com ele que ele é 90%. 5% eu coloco na família, 5% na equipe de reabilitação, não só na física, né? Colocar o paciente como o protagonista disso. Então, o que esse paciente quer? Tá, ok, mas volta aqui comigo. Olha só, você está conseguindo levantar da sua cama? Não, não tá. Então, como que a gente vai chegar nesse... Como você vai ficar em pé, como você vai andar se você não está conseguindo se levantar da cama, sabe?
Eu acho que começa daí, toda essa questão de evoluir no exercício, na verdade, começa com a gente conhecendo muito, muito bem esse nosso paciente, né? Não sei o que você acha, Rogério, vou parar de falar um Sim. pouquinho, fala um pouquinho. Não, eu até estava pensando, né, quando a gente estava conversando, né, Joyce, nossa, como que a gente vai fazer uma live, né, de falar de exercício? Gente, realmente, quando a gente pensa primeiro na terapia, antes a gente tem que dar uns passinhos atrás, a individualidade, olhar o paciente como um todo e por que eu estou fazendo esse exercício? Ah, sei lá, é uma ponte, tá, mas para que esse exercício está fazendo? Então, o segredo é igual a Joyce falou, é você fazer uma boa avaliação, tá? Eu acho que o que é legal da CIF é que ela nos ensina a olhar a nível de participação. Ou seja, a nível de participação na vida social do paciente, o que eu vou poder mudar ali? Então, por exemplo, às vezes é um paciente que chega pra gente e fala, olha, o que eu mais queria é voltar a jogar baralho ali na praça com os vizinhos. Daí a gente começa na nossa avaliação, o que está impedindo o meu paciente de ir lá na praça e jogar o baralho com ele? Então, daí a partir disso, eu norteio a avaliação. Então, gente, hoje nós vamos realmente dar umas dicas para vocês de exercício, mas não esquecer que não aplica a todo mundo. Por exemplo, a gente vai dar a dica, realizar exercício com dupla tarefa. Para um paciente pode ser muito bom, para outro não. Então, se você não conhecer bem esse paciente antes, fica muito difícil a gente pensar em progressão, evoluir o tratamento. Né? Só queria comentar uma coisinha, acho que só para a gente dar continuidade também, que é assim, tem a questão de patologia, né? Tratar um paciente com Parkinson é muito diferente de tratar um paciente com Alzheimer, um paciente com AVE, um paciente com lesão medular, lesão nervosa periférica. Então, assim, a gente precisa conhecer tudo do nosso paciente na avaliação, tá? Então, não esquecer, igual quando a Joyce falou da CIF, nível de participação, qual a função que eu preciso devolver para esse paciente e conhecer também na patologia. Ah, se eu sei que o paciente com Parkinson ele tem dificuldade de dupla tarefa, legal, é algo que dá para eu treinar com ele. Ah, um paciente com lesão medular em que eu sei que é importante trabalhar transferência, o que está impedindo esse paciente de trabalhar transferência? Então, não é o exercício em si, tá? Mas o porquê que eu estou realizando cada um deles, né? Então, acho que começar essa live falando de avaliação, acho que é o melhor caminho mesmo, né, Joyce? Não tem como fugir, né? E uma coisa que às vezes a gente acaba vendo também é o tanto que às vezes o físio exige do paciente no momento do exercício e às vezes o paciente não está dando conta de realizar aquilo. Então é saber a gente, né, antes de passar assim essas dicas, de saber é isso, olhar o paciente mesmo. Às vezes ele não está dando conta do que você está pedindo. E aí, ao invés dele terminar aquela atividade bem, né? Talvez você desça um pouquinho, facilite um pouquinho para ele conseguir fazer aquilo. Não, você tá lá, não, faça, 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 faça. E ele não consegue, ele vai terminar aquela atividade não tão bem. Frustrado. E aí o que valeu, na verdade, né? Então acho que esse é um Isso. cuidado também que a gente tem que ter, assim, nas nossas sessões. Isso. Até eu acho que a dica que a gente vai dar agora aqui, Joyce, ela se aplica também para regressão. Às vezes, se eu estou fazendo uma terapia que já tem esse componente, o paciente não está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer bem, talvez tirar esse componente para que ele consiga fazer melhor seja a melhor estratégia, tá? Então, eu acredito que as dicas elas servem para os dois, né? Para aumentar e para diminuir também, né? O que você acha? Eu acho isso super importante. É isso. A gente tem que sentir o paciente a cada sessão, gente. Não adianta. Não adianta. Tem dias que o paciente não está bem, né? Tem dias que nós não estamos bem. O paciente também não está bem, não adianta forçar. Tem que voltar, tem que saber sentir isso, saber voltar, saber aumentar um pouquinho, de repente, na mesma sessão, aumenta um pouquinho. Ah, mas ele sentiu que o paciente fadigou, não está bem. Tá bom, volta um pouco, dosar, não tem uma fórmula, assim, é sentir a pessoa, sentir esse contato, né? Não tem. Perfeito. Certo? Joyce, você quer começar? Então, qual que é a primeira dica que você dá? Assim, eu tô com o meu paciente, ele já está fazendo bem determinado exercício, eu estou pensando em função, o que eu posso fazer para progredir esse exercício? Qual a sua dica? Pode. A gente já vai começar o Primeira paciente. delas, tá? Calma, ó. Eu acho que uma coisa que a gente acaba fazendo. Posso ir citando com exemplos, assim? Melhor ainda. Então, vamos supor.
Um paciente, a Mariana está falando alguma coisa, evoluir o exercício, aumentando a dificuldade, ele fadigar ao fazer muita compensação. É isso mesmo, é isso que a gente estava falando. A Mariana, ó, tá aí, é da Funcional, tá, Ah, a Maria é nossa parceira também. tá participando aqui conosco. É, uma coisa, muita gente fala assim, ah, você usa muito a sua mão ajudando o paciente, ah, você não usa. Vou começar daí, tá? Qual é esse estímulo que a gente dá para o paciente ou não? Eu acho que muitas vezes, muitos pacientes têm que ter o estímulo verbal, muitos têm que ter esse estímulo tátil também, né? Então, mais ou menos para poder direcionar, assim. Vamos supor um paciente, deixa eu ver aqui, sei lá, uma passagem de sentado para de pé, tá bom? Que o paciente está fazendo de uma forma que ele está compensando completamente, está fazendo uma extensão de tronco e ele quer levantar aqui assim, né? Se a gente der um estímulo, de repente, aqui na região de... Eu tô fazendo aqui sozinha, ninguém tá me vendo. Na região de joelho, dá uma referência aqui anterior para esse paciente, mostrar aqui qual é o meio, marca com uma fita, sei lá, o meio daquela janela ali, seu João, seu José, tanto faz o nome do paciente, sabe? A gente já muda tudo isso, fica, de repente, começa na frente do paciente também, fala, olha, vem com a cabeça aqui na minha barriga e vem esse movimento. Ah, às vezes é difícil para o paciente levantar de uma superfície baixa, tipo sofá. Todo mundo fala, é difícil levantar do sofá da minha casa. Ok, então coloca uma almofada, coloca placa de EVA, de repente, eleva esse paciente, que provavelmente dessa altura, né, maior, ele vai conseguir fazer a tarefa de uma forma mais fácil, mas uma forma mais adequada. Então, eu acho que essas dicas, assim, de começar dando um suporte maior, e na medida que esse paciente for evoluindo, conseguindo, né, fazer aquela atividade, tendo esse novo canal aí, ele consegue fazer isso, e aí a gente vai retirando essas ajudinhas aí que a gente dá, tanto a mão ali, de repente, no joelho. Se for um paciente que tem uma questão sensorial também importante, não sente o pé no chão, a gente pode dar um estímulo sensorial ali no pé dele, colocar um tapete com alguma textura, alguma coisa. Acho que tudo isso no início, né, é válido. A gente acaba falando muito de paciente que tá bom, mas às vezes o paciente também que tá ali, né, no início com as trocas posturais ali baixas, às vezes, né? Tô falando do de pé, não é baixa tão mais, mas a gente tem que olhar um pouco nisso também, sabe? O que você tem a falar aí, Legal. pra poder Eu completar? acho isso é super importante. E eu acho que é uma coisa que a gente até vai aprendendo a refinar isso com o tempo, né, Joyce? Quando eu dou uma referência sensorial, quando eu tiro, por exemplo, um paciente perceptual, que tem muita dificuldade, por exemplo, de encontrar o meio, que daí a gente começa o nosso tratamento dando muita referência para ele, usando uma quina de uma parede, usando uma fita, uma referência vertical para ele conseguir encontrar esse centro, uma forma de progredir é depois que ele já conseguiu a gente tirar essa referência e ele tentar se organizar. E eu concordo totalmente, você falou referência sensorial, às vezes a gente precisa dar, mas tirando. E até o paciente ele vai ficando menos dependente do terapeuta. Tá? Porque Sim, às vezes a gente fica lá, né? O paciente já está até fazendo bem, você fica dando muita informação, muita referência, muita facilitação para ele, está na hora de tirar. Então, realmente, isso eu acho que é um ponto legal da gente pensar de evoluir a terapia do paciente. Até porque no dia a dia dele ele não vai ter alguém ali, né, dando uma referência para ele. Então, se o terapeuta não começa, né, tirar essa informação, dando mecanismos para esse paciente se organizar, acaba que lá na função, né, aquilo que a gente pensou, participação, ele não alcança porque ele ainda está dependente de informação sensorial, né? Muito bom. Eu acho isso que a segunda dica, então, opa, pode falar, perdão. não, isso que você falou, é só fazer um gancho de uma vez. A gente costuma ficar muito em questão no ambiente totalmente controlado também, né? E aí a gente fica ali e é isso. Mas o paciente não vive ali, não vive na sua clínica, não vive nisso. Então é muito importante, né? Além desses componentes que a gente faz da função, a gente levar isso numa atividade mesmo, né?
e de repente até dentro da clínica começar a fazer isso. Então, tinha uma paciente, uma vez que a dificuldade, a queixa dela era ficar em pé enquanto ela lavava a louça, tá? E o desejo dela era colocar o sabão na bucha e conseguir ensaboar. É uma paciente M, M à esquerda. M à esquerda? Não, M à direita. E aí, a gente trabalhou os componentes, trabalhou tudo com ela. Tinha uma questão sensorial importante também, tinha um tônus muito aumentado mesmo. E a gente fez umas, não de apertar, na verdade, a gente acabou utilizando aquele de, como fala, eu não sei o nome, de aperta em cima, sabe? E aí sai ao invés de virar o detergente e apertar aqui, o detergente fixo e apertar isso. Então, a mão que era super uma especificidade, a gente, né, fazia de um jeito que ela conseguia chegar até a pia dela, isso começamos no ambulatório, né? Conseguia fazer esse movimento de pegar o detergente e com a mão boa ela conseguia fazer esse movimento e conseguia participar e fazer a função que ela queria, os componentes, toda essa questão dela ficar em pé, enfim. Então é isso, é fazer dentro da clínica para depois e juntar a função, começar a conciliar uma tarefa do dia a dia, que é o que a paciente quer fazer mesmo, né? Vai lá. Legal. Até que você comentou de ambiente, acho que já é até uma outra dica também, né, gente? Quando você muda o ambiente que você trata o seu paciente, também já é uma progressão. Igual a Joyce falou, na clínica é muito fácil a gente controlar tudo, né? Todas as aferências que esse paciente está recebendo, tudo mais. Às vezes treinar com ele fora da clínica, fora ali desse ambiente, é uma progressão, porque esse paciente ele já vai estar sendo exposto também a mais situações, o barulho do trânsito, ele vai ter que se preocupar agora com desviar de obstáculos, pessoas que vai vindo em direção a ele. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente nem tinha pensado em colocar na lista, mas que é uma forma de progressão também, né, Joyce? Super importante. E o que a gente vê hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, não só em São Paulo, tem uma outra clínica que eu vejo também, o pessoal fazendo atividades com o paciente, é isso, na rua, vai até o shopping, vai até o supermercado, do dia a dia mesmo, e ver como esse paciente se comporta, dica como que o paciente pode evoluir ali, que ele pode fazer para poder melhorar aquilo que ele está, a função que ele está fazendo. Eu acho super válido, assim, muito importante mesmo. Sair, quem tem essa possibilidade, obviamente, né, de conseguir sair esquema só de clínica. Perfeito, é isso mesmo. Tá dando uma travadinha aqui, Joyce. Eu não sei se é o meu celular ou o seu. Você tá me ouvindo bem? Joyce? Não sei se é o seu. Agora tá dando para ouvir ou não? Estão conseguindo ouvir os dois certinho? Só para dar um feedback aí, só para garantir. Tá me ouvindo, Joyce? Eu não estou conseguindo ouvir seu áudio. Não sei se travou aí. Deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? O pessoal tá falando que tá travando um pouquinho. Ô Joyce, você tá me ouvindo? Pessoal, problemas técnicos acontecem, né? Eu não tô ouvindo. Tenta colocar o foninho, Joyce, para ver se melhora. Beleza, acontece. Acho que ela deu uma saidinha, vai pedir para entrar de novo. Tá, deixa eu só ver aqui. Acho que agora foi. Então, beleza, gente, só vamos revisar então as dicas que a gente deu,
né, como progredir, né, a terapia. Agora ficou bom, Joyce. Ótimo, vai lá, desculpa. Ah, que susto. Acontece, tá falando pessoal, essas coisas acontecem, né? Problemas técnicos. Vai, vamos lá. A gente vai tentando. Só revisando então para o pessoal, a gente deu então já duas dicas, né? A primeira é estímulo sensorial, né? Então uma forma de progredir a terapia é diminuindo um pouquinho o auxílio, o estímulo sensorial que eu estou dando, tá? Então pode ser um estímulo verbal, um estímulo tátil, enfim, visual. Depois a gente falou também da importância do ambiente, né? E como que mudar o ambiente também pode ser uma estratégia. A Joyce também já comentou em adaptar a função que você está treinando com o paciente. Então, às vezes, igual ela falou, de tentar ensinar o paciente a se lavar. Então, às vezes eu troco os instrumentos para facilitar a função para ele. Também é uma progressão desse treino. Podemos seguir, Joyce? Vamos lá. Próxima dica? Então, o que a gente também comentou, gente, uma outra forma de progredir terapia com os nossos pacientes é utilizar dupla tarefa. Tá? Então, o que é dupla tarefa? É quando o paciente ele faz duas atividades simultâneas. Pode ser uma atividade motora, uma dupla tarefa motora, por exemplo, então realizo flexão e extensão de membro inferior, abdução de membro superior. É uma dupla tarefa porque ele tem que coordenar movimentos alternados. Pode ser uma dupla tarefa motora e sensorial, por exemplo, o paciente está andando, eu posso fazer perguntas para ele, é uma dupla tarefa. Eu posso colocar plaquinhas com letras e pedir para ele falando nome, objetos. São estratégias que a gente pode usar quando tem indicação, né? Eu acho só legal, gente, a gente entender por que é importante treinar dupla tarefa com pacientes. Por exemplo, na doença de Parkinson, que os pacientes têm dificuldade porque eles têm uma demanda atencional para algo que antes era automático, como por exemplo a marcha. É aqueles pacientes que quando eles estão andando, toca o telefone, ele para atender o telefone, ele não consegue andar falando no telefone, por exemplo. E aí que está o risco de quedas, né? Se a gente pensa que esses pacientes, às vezes, eles vão vir para a nossa terapia de ônibus, que daí ele tem que ter um controle postural, tem a atenção no ponto que ele vai parar. Aquele paciente que às vezes cai quando ele está andando e alguma coisa chama a atenção dele, quando ele vê muitas pessoas, às vezes. Então, quando a gente pensa em uma atividade que é importante no dia a dia, é interessante a gente trabalhar isso dentro da terapia também. Então, se eu estou treinando marcha com o meu paciente, ele já está indo bem, é uma estratégia de progressão eu incluir dupla tarefa ali também, tá bom? O que você acha, Joyce? Você usa dupla tarefa? Você tem alguma dica para o pessoal? Não está ouvindo? Só um pouquinho. Eita. Então, é uma estratégia legal utilizar e a gente tem que saber também quando diminuir, né, o treino de dupla tarefa também. Acho que ela saiu aqui. Ai, agora foi. Tá? Então, às vezes eu estou fazendo um treino de dupla tarefa com o meu paciente, eu vejo que ele não consegue, talvez eu tenha que dar um passo atrás, treinar essa atividade para depois incluir. Joyce, agora eu acho que deu, estou te ouvindo bem. Então vai, Dá continua. Legal. Que daí eu ia te perguntar, Joyce, qual a estratégia que você gosta de usar para trabalhar dupla tarefa? Qual o paciente que normalmente você treina? Acho que paciente com Parkinson a gente usa bastante, igual você falou. Paciente com TCE, paciente com AVE, uso bastante. Eu gosto de usar muito dupla tarefa usando motor e usando alguma questão cognitiva. Alguma tarefa que envolva assim cognitivos. Eu gosto muito e funciona muito e tem muitos estudos, né, que falam dessa melhora nesses pacientes, né? Acho que tem os estudos com paciente com esclerose múltipla também, se eu não me engano, falando de dupla tarefa, que também é uma coisa bem positiva. E é isso, né? Melhora a cadência, tem inúmeras melhoras, né, na marcha, questão de estabilidade postural também, né? Dupla tarefa, gente, é uma coisa que a gente usa bastante, 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 bastante. Tem vários, ó, lá na funcional, vou fazer Tem bastante. tem alguns exercícios lá que a gente colocou com o paciente usando dupla tarefa. Então dá para pegar algumas ideias lá também que a gente usa. Dá para usar alguns jogos também, enquanto a gente está dependendo, né, da atividade que for fazer, que a gente acaba associando também dupla tarefa só com marcha e não, né? A gente tem essas posições, enfim.
Então dá para a gente poder usar alguns jogos. A gente adaptou alguns jogos também, que nós acabamos usando com os nossos pacientes. Depois também a gente pode ver um jeito aí de disponibilizar algum para o pessoal conhecer também como que faz. Que legal. Até se a gente for falar, na verdade, quando a gente pensa em realidade virtual, né, Joyce, é uma dupla tarefa, né? Então, se a gente for analisar mesmo, é um treino de dupla tarefa, né, com enfoque motor cognitivo. Que legal. Tem uma super atenção que você tem que ter, né, durante o jogo, de repente o planejamento ali, né, do movimento que você tem que fazer. Então, sim, com certeza, né? Tem alguém falando aqui que usa dupla tarefa também no paciente com Alzheimer, super, super válido, né? Com muitos estudos aí falando os benefícios, né, de utilizar a dupla tarefa com paciente com Alzheimer também muito bem. Não vi quem foi, perdi. Mas Legal. Tem bastante gente perguntando, né, dicas, né? Pessoal, para quem não conhece, vou falar de novo, o canal, né, o Instagram aqui do pessoal do Funcional tem bastante dicas de exercício. Tem coisa de dupla tarefa lá também, né, Joyce? Confere lá no YouTube, no Instagram. Eu acho que se a gente fosse falar, daria uma live só disso, né? sim, com certeza. Tem muita coisa para poder falar só de dupla tarefa. Mas alguns exercícios a gente tem lá, assim, de dica em diferentes posturas de exercícios com dupla tarefa. Pode dar uma olhadinha lá que a gente. Se não tiver tudo lá, a gente disponibiliza. Legal. O pessoal tá pedindo artigo, depois a gente vai estar postando ao longo da semana alguns artigos, gente, aqui no Instagram. Agora voltou, Joyce, deu uma travadinha, mas agora tá bom. Você quer continuar? Outra dica pro pessoal? Tá bom. Continua, deixa eu pensar, mas o que a gente tinha falado aqui? Dupla tarefa. Ah, uma coisa que muita gente acaba confundindo, não confundindo, acaba fazendo com paciente neurológico, muitas vezes igual faz com paciente ortopédico, que é número de repetições, né? Então, às vezes, o que a gente vê? O paciente quer trabalhar uma extensão de quadril, sei lá. Tá, e aí ele vai, vou fazer ponte, porque ponte, vamos fazer o clássico logo, vou fazer uma ponte para trabalhar essa extensão. E aí, o que a gente vê em alguns casos com o paciente, né, eu fiz atendendo um paciente neurológico, é que ele vai aumentando, não, faz logo aí 4 séries de 15, de repente, vai fazendo. Ele vai aumentando, né? E o que na verdade eu, as meninas também, nós gostamos de fazer é diversificar, né, a atividade. Eu acho que isso é muito importante no paciente. Eu acho que deveria ser com todo mundo, mas com o paciente neurológico, eu acho muito, muito Mais importante, ainda. né? Parece um pouco óbvio isso que eu tô falando, mas infelizmente a gente não vê isso acontecendo muitas vezes, né? Então, vamos começar a pensar um pouquinho, né? Em quais outras atividades eu consigo trabalhar esse componente também, esse, né, esse movimento, para não ficar assim, além de cansativo, mas para a gente poder ativar áreas, né? A gente está falando de aprendizado motor, a gente está falando de um monte de coisa quando a gente fala, né, do paciente neurológico, assim, né? Uma lesão, enfim. Então, é saber diversificar também os exercícios, as atividades, que a gente não está, novamente, falando que eu falei lá no início da nossa live, a gente não está simplesmente olhando para a questão, para o motor desse paciente, né? É uma coisa muito mais ampla quando a gente está falando do paciente neurológico. Então, é conseguir, ó, a Sá está falando aí também, é conseguir, né, modificar um pouco, variar um pouco essa função, porque é muito importante para o paciente, né, nesse processo aí de reabilitação. Como que você fala? Verdade. Eu acho até legal o que você comentou, porque é muito verdade. Tem um conceito, gente, que na verdade o conceito PNF, né? O Cabot fala muito isso, que é um conceito de repetição sem repetição. Que, por exemplo, vamos pensar que estou trabalhando a ponte porque eu quero trabalhar um controle extensor de quadril com flexão de joelho e transferência de peso. Esse é um exercício preparatório para marcha. Por exemplo, a fase de apoio médio e apoio terminal é um exercício que prepara o paciente para isso. Em qual outra postura será, outra posição que eu consigo trabalhar esses mesmos componentes, só que sem fadigar esse paciente, sem ficar lá fazendo 5 séries, 4 séries do mesmo exercício? Eu posso trocar a postura, por exemplo, um sentado,
A evolução da ponte, se a gente for parar para pensar, a passagem sentado para em pé é uma evolução, porque eu também estou trabalhando a extensão de quadril, trabalhando quadríceps também. Eu posso trabalhar em lateral esse mesmo exercício. E eu posso trabalhar também em pé. Então, quando a gente pensa num exercício, se eu estou fazendo ele para ganhar uma função de marcha, eu posso evoluir ele nas outras posturas. Trabalhei em dorsal, depois eu trabalho em lateral, sentado e em pé, sempre com o mesmo foco. Meu foco é melhorar essa função, então eu tenho que sair dessa postura deitada e evoluir para outra também. Tá, gente? Até porque a gente vê muita gente faz isso, né? O paciente chega, faz a terapia inteira deitado, 2 exercícios em pé, sentado em pé e vai embora. E às vezes é até um desafio, né? Você converter toda a sua terapia. Meu foco com o paciente? Eu estou trabalhando tudo deitado. O que eu posso fazer para trabalhar agora esse com meus mesmos objetivos, só que tudo sentado em pé? Será que eu não consigo? Então, até para a gente treinar um pouquinho o raciocínio clínico, né? Eu estou trabalhando repetição, só que sem ficar repetindo o mesmo exercício ali, né? E alguém comentou aqui embaixo, né? Não esquece da função, né? Obviamente, eu tenho que estar pensando numa função para pensar nesse exercício também. É isso que eu ia falar. Ô, Você Joyce, fala. Ah, deixa eu você só. está me ouvindo? É que eu ia perguntar se você estava me ouvindo, agora voltou. Muita gente já passa a sessão toda deitada, faz um exercício sentado, um exercício em pé. Tá, mas qual que é a função desse paciente? Volta lá, desde aquela avaliação. Vou voltar na avaliação. O que eu quero com esse paciente, né? Por que eu fiquei com ele a sessão deitada? Tá, o paciente quer melhorar, vou falar a marcha dele, que vamos supor que o paciente que está nesse momento de marcha. E aí eu fiquei com ele o tempo todo deitado, né? Acho que a gente, é óbvio, eu não estou dizendo que não tem que trabalhar com esse paciente os componentes deitados, não estou dizendo isso, óbvio que tem também, né? Cada coisa tem sua importância. Mas e aí? O que eu fiz com esse paciente para realmente ativar essa função que ele quer? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Acho que quando a gente atende o paciente neurológico, a primeira coisa que tem que ficar piscando na nossa cabeça é a função desse paciente, né? Não tem jeito. Então, é rever um pouquinho mesmo o que eu estou fazendo na minha sessão, que eu tô realmente, como que eu estou realmente contribuindo com esse paciente para ele ser o mais funcional possível, né? E não só fazer exercícios, só pensar ali na minha extensão ali e ficar ali, tem que ganhar extensão, ganhar extensão, ganhar extensão, ganhar extensão, mas eu nunca coloco o paciente naquela função. Tá, e aí? Se ele tiver uma boa força, mas ele não conseguir ficar naquela posição, Não acontece adiantou isso? de nada. Então. Às vezes fala, nossa, eu vou trabalhar, ele tá 1, 2, né? De força. Nossa, eu vou trabalhar muito extensão com ele. E vai, fica lá, fica lá, fica lá. Tá bom, ele tá com a função e Não ele faz. não faz. Sabe? Então a gente tem que começar a pensar em umas coisas que é muito. Até o pessoal está comentando aí, Joyce, acho que é legal a gente falar. Uma coisa assim que antigamente a gente via bastante, eu não sei se agora é tanto mais, mas paciente neurológico que ia para fisioterapia só para fazer alongamento. E daí você vai ver, às vezes o paciente não tem encurtamento nenhum. Para que fazer alongamento nesse paciente que às vezes não consegue andar de forma independente, não consegue nem passar de sentado para em pé, e a terapia focada em alongamento. Então, é bem isso que você falou mesmo. Terminar a terapia, você tem que ter a avaliação, você tem que ter em mente qual que é a função que eu tenho que adquirir com esse paciente. Se for um encurtamento que está impedindo também essa função, óbvio que eu vou alongar. Tá? Mas normalmente, pelo menos que a gente vê, que só alongar não dá resultado nenhum. Tá ouvindo? Acho que agora voltou, Joyce. Aí, voltou. Eu acho. Você está me ouvindo? Ai, meu Deus. Tenta sair e entrar então de novo. Acho que eu não estou te ouvindo. Espera aí. Espera aí, gente. Acontece. Problemas técnicos.
Mas tá bom, né? A gente até. É difícil, né? Em uma hora só falar tudo sobre evolução, né? De exercício, mas algumas dicas aí. Então, enquanto a Joyce solicita aqui para entrar, a gente só vou dar uma revisada então no que a gente já falou de dica. Dupla tarefa, mudar o ambiente, adaptar o exercício que eu estou fazendo para esse meu paciente, tá? Trabalhar a repetição, só que sem ficar repetindo o mesmo exercício sempre, tá? E aquele paciente que já não precisa mais de uma referência sensorial, diminuir, né, o auxílio, diminuir o input sensorial aí. Foram algumas das dicas que a gente deu. Só esperar que acho que agora ela entrou. Desculpa, Rogério, desculpa. Bem-vinda, já acontece. Tá. Pode continuar, desculpa, acho que você estava falando, daí começou a travar. Pode ficar à vontade. Perdi. O que eu estava falando? Que a gente até estava falando de não perder a função, né? O foco tem que ser realmente função. Às vezes a gente fica lá perdendo tempo alongando para um paciente que nem precisa de alongamento, né? Daí você estava comentando uma coisa, travou. O que eu acho é que não é possível que a gente não consiga ver uma função, mesmo que seja no paciente muito, muito, muito comprometido, né? Que seja uma função desse paciente permanecer, manter um controle cervical para poder ajudar enquanto esse paciente está comendo, sabe? Eu acho assim, ajudar numa transferência, o paciente amado. Então, eu acho assim, é possível ver funções no paciente, né? É possível ajudar. Então, vai muito além. É óbvio, né, que a gente tem que fazer sim um alongamento para poder prevenir, né, enfim, questões, né, do paciente mais errado, enfim. Mas não é possível a visão, não é possível que a gente não consiga ver alguma coisa para poder ajudar esse paciente que vá além de simplesmente alongá-lo, sabe? Ah, e as meninas também têm essa visão, assim, Acho que cortou o meio que é a visão finalzinho, Joyce. da funcional. Então, a funcional, a nossa visão é realmente ver funcionalidade nesse paciente, mesmo no paciente mais acamado. Porque às vezes, se a gente esquece da função na hora de tratar o paciente, o tratamento ele acaba virando um tratamento paliativo, né? Se você não vê nenhuma melhora em nenhuma função para esse paciente, você só está lá tentando manter e evitar complicação, o seu tratamento está sendo mais um tratamento paliativo do que reabilitativo, né? E isso realmente é algo que não pode acontecer, né? Quando a gente pensa no tratamento do paciente mesmo, é sempre tentar ver a função. Aí, deixa eu pedir para entrar de novo, vai. Agora foi. Então, esse daqui eu consigo melhor, tá bom? Joyce, agora ficou bom, eu acho. Tá bom? Então vamos lá. Vou tentar Melhorou daqui. bastante. Tá. Desculpa, você poderia até falar de novo o finalzinho, porque eu acho que cortou bastante. É, eu estava dizendo, né, de que não é possível que a gente não consiga ver uma função nesse paciente, né, por mais acamado e comprometido que ele seja, e que eu acho que eu estava falando que eu acho que essa é a visão das meninas, é uma visão da nossa equipe aqui do funcional, e acho que a sua também, de que é sempre possível ver uma função nesse paciente mesmo, né, por mais difícil que seja. Mas isso é verdade, eu até estava comentando. Ah, chegou agora, tô ouvindo bem, Joyce. Tá legal. Até o termo, né? Alguém comentou aí. É por isso que chama fisioterapia neurofuncional, não neurológica. É neurofuncional porque a gente tem que pensar sempre em função. Senão vira um tratamento paliativo, né? Se for só para ir na fisioterapia para manter e evitar complicações, não é um tratamento reabilitador, né? Mais para prevenção, né? Então Sim. pensar isso mesmo. E tinha alguém falando que mesmo na área, né, no tratamento paliativo, se a gente consegue ver funcionalidade nesse paciente, sim, né? Acho que é super importante ter essa visão também.
Sim. É que, na verdade, o termo paliativo, eu não sei se você concorda comigo, Joyce. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma ideia de paliativo muito errada, né? As pessoas acham que paliativo é o paciente que vai morrer, né? Preparar o paciente para a morte não é isso. Né? Se a gente for parar para pensar, toda doença que não tem cura, beleza, é um tratamento paliativo, mas no tratamento paliativo tem que dar qualidade de vida. Pode ser um paciente Sim, com ela que vai perder função, mas eu tentar dar qualidade de vida e manter função o máximo de tempo possível. Paciente sim, com Parkinson, que infelizmente é uma doença que não tem cura, é um tratamento paliativo que eu consigo ganhar muita função, melhorar, segurar a progressão da doença. Então, se às vezes a gente acha, esse paciente vai piorar mesmo, não tem o que eu fazer e não focar em função, daí acaba que a gente está perdendo tempo, né? a minha Vocês... visão de reabilitar esses pacientes, né, na verdade, é justamente realizando aquela função, né, o maior tempo possível, né? Acho que tem que ser esse pensamento mesmo, não tem como não, o paciente vai morrer, morrer todo mundo vai, na verdade, mas o né? paciente vai morrer logo e tá, vou fazer, tá bom, vou fazendo aqui algumas coisas, não, né? A gente tem que deixar esse paciente, sim, o mais funcional possível, o maior tempo possível. Acho que tem que ser essa visão. Legal, até uma coisa que você comentou, Joyce, a gente nem aprofundou muito, você falou de sistemas, né? Às vezes o fisioterapeuta fica tão lá preocupado com o motor, eu quero ganhar força de glúteo máximo, de glúteo médio, não sei o que, e esquece da função. E tem outros sistemas que também a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o emocional do paciente. Você faz uma terapia com nada de função, fica desmotivador até para esse paciente, né? Ele não vê melhora. Sim, com certeza, com certeza. A gente tem que, na avaliação, muitas vezes não. Eu acho legal de perguntar o que que o paciente, primeira coisa, o que que ele fazia, né, de atividade, com que ele trabalhava ou ainda está fazendo, e o que que ele gosta de fazer também, né? Então, as meninas até conhecem esse caso, um paciente que a gente chegou até a dividir. Um paciente que era um boxeador, né? Ele foi um TCE depois, mas o quanto era muito mais motivador, né, para esse paciente, quando a gente colocava na sessão alguns exercícios, né, que levavam aquele movimento do boxe, alguma coisa, muito mais motivador para ele do que simplesmente ficar fazendo qualquer movimento ali, né? Então, essa questão do emocional, de fazer esse link, eu acho muito, muito importante, assim. E pegando o emocional também, né? A Sá tá aí até comentando. Pegando esse emocional também, é muito importante quando a gente sentir quando aquele paciente não chega bem na nossa sessão também, né? Isso acontece muito com os nossos pacientes, de não chegar nada bem em algumas sessões e a gente saber dosar também essa evolução do exercício nesse dia, né? Talvez é um dia que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, talvez um suporte emocional que a gente dê vai valer muito mais a pena, assim, do que falar, tá bom, tá chorando, fica aí, mas vamos fazer, vai lá, sabe? Tem que ter essa sensibilidade também, né? Legal. Até que você comentou para a gente abrir um gancho, né, Joyce? Como que é importante o trabalho, né, entre a equipe, né? Às vezes a gente acaba vendo que um paciente ele está até desenvolvendo uma depressão e não encaminha esse paciente para um psicólogo. Às vezes é um paciente que a gente precisa trabalhar junto com a TO, junto com a fono. E ter esse olhar amplo sobre o paciente é só uma equipe que vai conseguir dar todo o suporte mesmo para ele. Então, às vezes, ele está desmotivado porque a gente não está sabendo trabalhar até em equipe, ver o que realmente vai ajudar esse paciente no momento. Às vezes, o que ele precisa é um psicólogo, ele não vai evoluir do motor, por mais que ele tenha um prognóstico bom, se o emocional dele também não tiver, né? Sim, com certeza. O trabalho em equipe é muito importante, né? Quando a gente atende esse paciente neurológico. Então, terapeuta ocupacional, psicólogo, o pessoal da fono também, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em conjunto, né? Para poder fazer de fato esse paciente evoluir.
O que Verdade. O Joyce mais? estava pensando aqui, a gente tem, na verdade, só mais 5 minutos, e a gente falou mais ou menos metade do que a gente tinha planejado, mas eu acho que foi super legal. O que você acha de a gente abrir agora para Lá, pergunta do pessoal? Porque senão a vai lá. gente não vai conseguir responder eles, tá? Mas só falar para vocês, gente, depois a gente posta um resuminho aqui no Instagram, lá no Telegram, a gente vai mandando uns artigos para vocês, tá bom? Para quem não conseguiu anotar e quer as dicas, depois a gente manda. Se você Eu conseguir posso achar fazer alguma uma pergunta legal, pode. se é durante a avaliação clínica, vocês acham interessante trabalhar com a CIF, né, para poder atender o paciente? Eu acho. A gente, posso responder essa? Eu Fica acho à super vontade. importante na avaliação o que a gente costuma fazer, porque a CIF, se for pegar, a gente vai conseguir classificar esse paciente em sei lá quantos códigos, né? Se a gente pegar algum código de participação desse paciente, então eu coloco o meu objetivo ali, eu quero que esse paciente permaneça em pé, tá? Vai ser esse meu objetivo, permanecer em pé para ele poder escovar dente, tá? Então, tenho lá o código permanecer em pé. E aí, dentro da CIF, a gente tem os qualificadores, tá? Que vai de 0 até 4. 0 é um paciente muito bom e 4 é um paciente que tem maior comprometimento, tá? Não consegue realizar. Então, sendo essa minha avaliação, eu classifiquei o paciente nesse código de permanecer em pé e ele não consegue realizar, ele é um paciente, eu não sei qual é o código de permanecer em pé. Enfim, ponto 4, tá? Eu consigo utilizar a CIF para eu poder ver essa evolução do paciente, né? Eu vou, obviamente, ao longo do tratamento, trabalhar com o paciente e vou dar esse feedback também. Olha, você está melhorando. Então, eu posso fazer reavaliações e falar com o paciente, olha, você nessa avaliação inicial estava ponto 4, que é o que não conseguia fazer. 2 meses depois, 3 meses depois, eu reavaliei esse paciente, olha, você hoje está 1,2, você está conseguindo ficar em pé, você tem que ter apenas o apoio das mãos e com uma supervisão, com o apoio das mãos, mas com uma supervisão. Então, a gente consegue, sim, utilizar a CIF na avaliação, a gente consegue utilizar a CIF como evolução desse paciente também. Eu acho muito importante. Tá todo mundo pedindo aí uma aula da CIF, ó, Rogério. Vai que vai. Eu acho que vai ter que ter uma live aí, ó. Vamos combinar uma aula lá no canal. O que vocês acham? Vamos, eu acho que Mas CIF. daria. É um tema que eu acho que dá, né, Joyce? Uma live sobre, né? Sim, Eu até vou pega mais. confessar que é uma falha minha nessa questão da CIF, porque eu uso a CIF mais como uma ferramenta de controle motor, assim. Então eu norteio a avaliação pela CIF, mas eu só não uso os classificadores. Então eu uso os instrumentos, tudo, mas para ter aquela ideia de pensar em participação, qual o nível de atividade que está influenciando na participação e depois funções e estruturas do corpo, né? Eu preciso fazer um curso melhor aí, mas essa questão que eu acho que é o que a gente vê muito no Bobat e no PNF, né? A gente acaba tendo essa visão da CIF mais aplicada em controle motor, né? Acho que vocês têm o Bobat também, Sim. né? Que pelo que você está falando, tá super Bobat aqui, né? Tem, Bobat. Bobat eu fiz, acho que Bobat adulto, infantil, baby, saí fazendo Bobat. Eu gosto muito do Bobat também. Que Mas legal. enfim, eu acho que a gente pode dar uma aulinha da CIF aí, Daniela. Daniela tá aí pedindo. A gente faz uma aulinha da CIF. Eu fiz um curso da CIF também aqui na saúde pública, Rogério, aqui na USP. E foi um curso bem legal, assim, uma semana de curso da CIF, por isso que eu gosto de falar de CIF também. Lá na CD a gente acaba Massa. usando um pouquinho da CIF também. Se quiser, a gente pode fazer uma live aí de CIF também, Nossa, vai ser que dá show para de falar bola. E é uma bastante coisa que coisa. muita gente tem dúvida, né, Joyce? Se for parar para pensar, a CIF na prática, porque na teoria a gente até entende bem a CIF, né? Mas na hora de aplicar lá os classificadores, tudo, ainda mais na neuro, que é um paciente que, né, que a avaliação é tão demorada, né? Como que eu aplico a CIF nisso? Eu acho que seria super legal, dar um tema de aula. Sim, podemos. Que legal. Joyce, a gente está no último minutinho, daqui a pouquinho já vai aparecer ali. Eu só queria comentar que a Mari, que está aqui, mandar um abraço para ela, viu? A Mari falou que vai ter um resumo da live lá nos stories do Funcional. Então, quem ainda não é inscrito, pessoal, vale muito a pena conferir. E, Joyce, queria agradecer, viu, sua participação aqui. Foi uma alegria muito Ah, grande para mim. foi Admiro muito o ótimo. trabalho de Desculpa aí, vocês desde o começo. nós também bastante. Desculpa aí que a internet não funcionou tão bem, né? Mas acho que deu para a gente falar um pouquinho. Não conseguimos finalizar todos os tópicos aí também, mas qualquer coisa a gente É, volta.
Ah, a gente marca outra depois. Mas obrigado, viu? Deus abençoe. Continua com esse trabalho lindo de vocês três, tá? Manda um abraço também para as meninas, para Sara, para Mari lá, tá bom? Obrigadão, gente. Vocês que acompanharam a gente, obrigado, viu? Deus abençoe muito. E vamos continuar então, né, Joyce? Vamos que vamos. Todo mundo aí, firme e forte com o paciente e pensando na funcionalidade, né? Função. A mensagem da live, né? Foca na função. Muito bem. Um Beijo. abraço, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.